Gente, uma boa tarde a todos, boa tarde a todos da live, sejam bem-vindos aqui à nossa Casa do Caminho. Boa tarde a todos aqui presentes também. Com muita alegria que recebemos vocês nessa tarde calorosa, né, gente? Mas peço que todos, assim, fiquem à vontade, também entendam, né, que a nossa casa é uma casa aberta a todos os públicos, né? E às vezes tem um pouquinho mais de agitação, um pouquinho mais de barulho, mas também é uma possibilidade da gente aprender a desenvolver um pouco a nossa concentração, contar com os nossos mentores espirituais e nos centrar aqui naquilo que a gente veio buscar, tá bom? É que cada um tem as suas dificuldades e é muito importante a gente aprender a distinguir e respeitar isso em cada um, né? Bom, então eu vou dar os recadinhos dessa tarde. Gente, é muito importante todo mundo saber, pessoal da live, avisa os amigos também, que a nossa casa vai estar fechada do dia 27 ao dia 2 de novembro. Vai estar fechada. Então, avise quem vem, para que não venha aqui e encontre a casa fechada, tá bom? A gente vai estar em manutenção para melhor atendê-los, né? Mas dia 26 agora, antes da casa fechar, que vai ser esse domingo, a gente vai ter o nosso pechinchão, tá? As peças todas a R$1 cada, tem coisa muito bacana aqui, e o horário vai ser das 10 às 14, então são todos muito bem-vindos, tá bom? O pessoal da live também se programa para vir para o nosso pechinchão, tá? Bom, a todos, gente, peço a gentileza, se não desligou o celular, desligue. Porque o celular ligado, ele interfere no magnetismo, né? Como ele capta as ondas de Wi-Fi pelo magnetismo, acaba atrapalhando aqui nos seguranças, tá bom? Então é muito importante quem puder desligar o celular. Nossa casa, gente, o horário de atendimento no sábado, na sexta, perdão, é das 14, começa às 14. Então a gente sempre pede para estar chegando uns 30 minutos antes e já está entrando em silêncio, sabe? Assim, tá buscando essa interiorização, que é o momento da gente se desligar dos problemas e confiar que tem alguém cuidando deles, que é a espiritualidade maior. Porque se a gente vem pra cá e a gente fica apegado nos problemas, não adianta muito, a nossa vibração não muda, né? Então, pra gente contar com essa vibração, a gente tem que aprender a confiar na espiritualidade maior. E isso a gente faz quando a gente chega aqui, e a gente chega lá na entrada, e ali a gente sente que a gente está sendo recebido, abraçado, e a gente vai entregar para os amigos espirituais esses problemas que eles têm muito mais condição de cuidar do que nós. Certo? É muito importante também, quando a gente vir aqui para casa, quem fumar, evitar estar fumando previamente antes de vir. Quem beber, evitar estar fazendo uso de bebida alcoólica ou qualquer outra droga entorpecente que seja. Tá? Remédio não, né? Remédio é necessário, né? É um tratamento, mas nesses outros casos a gente pede para estar evitando, tá bom? A gente também precisa esclarecer para vocês que a nossa casa é movida por doações. Então, tudo que vocês puderem doar, que estiver em bom estado, né? Roupas, sapatos, bolsas, a gente aceita, tá? De bom grado. E também alimentos. Mas os alimentos têm que estar dentro do prazo de vencimento. Tá bom? Porque nós montamos cestas que a gente doa para a família, né, que necessita, e sempre dentro do prazo de vencimento para que a gente possa repassar e montar a cesta para essas famílias, tá? Quando vocês vierem para casa e quiserem colocar o nome de alguém que vocês amam, ou alguém que nesse momento não está tendo bem ali a energia, a gente pode colocar o nome dessa pessoa lá na caixinha de vibração na entrada da casa, tá? Então é só colocar o nome da pessoa ali, a idade ou a data de nascimento, o endereço, se tiver, vamos supor que seja do trabalho, coloca do trabalho, tá?
E aí vai colocar lá dentro da caixinha de vibração. Nesse papelzinho, a gente também pode estar esclarecendo qual é o problema que a gente está tendo com essa pessoa. Tá? Vamos supor, raiva, problema de saúde, seja lá o que. A gente vai colocar aí e vai colocar lá dentro dessa caixa de vibração, que ali já vai estar sendo feito o tratamento necessário para ela. Tá bom? Quanto a nós já estamos sendo tratados quando a gente chega aí. Tá? A gente pede também para que dentro do momento aqui de tratamento, você mantenha o silêncio, né, o máximo possível, tá bom? Para estar mantendo a concentração, a paz de espírito, tá? E a nossa casa também oferece estudos. A maioria dos estudos são online. Nós vamos abrir novas turmas em janeiro e fevereiro. Aí a gente vai avisar vocês quando abrir as inscrições. Gente, quem não faz ainda o Evangelho no Lar, vamos aprender a fazer, porque ele é muito importante. Aqui a gente vem para tratar o nosso corpo e a nossa alma, e o Evangelho no Lar vai tratar a nossa casa. E é importante para estar mantendo essa boa vibração, para estar ajudando na nossa transformação, né? Então, quem não souber ainda fazer o Evangelho no Lar, pode pedir auxílio para qualquer um de nós trabalhadores, que a gente vai estar orientando direitinho como fazer. E uma última coisa, nós temos o atendimento fraterno, que é a nossa orientação aqui da casa. Quando a gente vem aqui buscar um tratamento, normalmente a gente vai vir na ânsia de ser acolhido. E para a gente ser bem acolhido, a gente precisa estar conversando com alguém, né? Tá falando a respeito disso. Nos angustiando, né? Então, a gente pode pedir para estar usando na orientação, tá bom? Às vezes a gente não vai ter um orientador disponível no dia, mas aí a gente agenda para outra semana, e assim que for possível, a gente faz um atendimento de vocês, tá? Bom, acho que é isso, tá? Os dias de tratamento, gente, terça e quinta às 8 da noite, sexta às 2 da tarde, domingo às 9 e às 10h30. Para as crianças, que é o dia ideal para trazer eles, para que eles sejam tratados, é no sábado, às 8h30, tá bom? Aí quando você vem, vocês trazem as crianças, aí eles participam da evangelização infantil, eles tomam um cafezinho aqui bem gostoso, fazem amiguinhos. A casa fica toda, sabe, assim, especial para estar recebendo eles. O Dia das Crianças é uma festa, em outras datas também. Então é muito importante trazer as crianças nessas datas, tá? Claro que quem não pode, a gente também compreende, porque os pais, as mães, né, os avós, seja lá qual for o grau de parentesco, precisa vir se tratar. Mas esse é o dia ideal para tratar as crianças no sábado, tá bom? E agora, então, acho que é isso. Tem alguma coisa? Lembrando, gente, Pechinchão, domingo, das 10 às 14. Nós não vamos ter, então, o tratamento normal no domingo, tá bom? É dia de Pechinchão. Bom, então vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa festa de abertura. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, nosso Mestre, e nos receber nessa tarde. E vamos pedir assim, Jesus, que nos envolva no seu amor, na sua luz, abrindo a nossa mente e nosso coração, para estar recebendo assim as palavras necessárias, para estar nos auxiliando nesse tratamento na tarde de hoje. Que a nossa Casa do Caminho seja nesse momento também montada em muito amor. E também, enquanto estivermos aqui, que a nossa casa seja também auxiliada. Desde já queremos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. Que a nossa alma e nosso coração se encha de alegria. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agora vamos receber com muito carinho, gente, a Egli, que vai fazer hoje a nossa palestra. Só que a nossa querida palestrante está do dói da coluna. E para não forçar muito, ela vai fazer a nossa palestra sentadinha. Tá bom? Então, aí sejam muito bem-vindas, Eu peço desculpa a vocês por não estar de pé, mas eu estarei de pé. E
eu peço que vocês aproveitem o máximo tudo que vai ser dito na palestra. Esse é um tratamento, pois cada um de vocês tem um mentor e esse mentor está ao lado de vocês. E aproveitem para sintonizarem esta casa aos trabalhadores espirituais deste lar. Nós vamos também pedir para a Nenê que ela possa mandar a sua corrente das crianças, que possam amparar as crianças e abençoá-las sempre. E não esqueçam de fazer os seus evangelhos no lar. Fazer o evangelho do lar é convidar Jesus para entrar em nosso lar. Se vocês querem convite melhor, que pessoa melhor para estar aqui com a gente? Então, tivemos esse hábito do evangelho. E hoje nós vamos falar, Jesus veio. Por que será que Jesus veio? Ele veio para passear ou ele veio para nos trazer o caminho, a verdade e a vida? Com certeza, Jesus ele veio até nós porque naquela época estavam vivendo momentos muito tristes, que eram as pessoas que se achavam melhores que as outras, eles estavam acabando com as pessoas, destruindo, eles desmereciam elas, a tudo que vocês possam pensar, eles se achavam os melhores. Na verdade, nós não somos melhores do que ninguém. Aqui nós somos todos iguais. E nós temos o nosso Pai que nos criou e nos criou para que a gente fosse bom, fosse justo igual a Ele. Porque o nosso Criador, Ele é bom e justo o tempo todo. E quando Jesus esteve, ele estava aqui conosco, ele certamente via essa desigualdade que acontecia e que o feria muito por dentro, porque ele tinha os mesmos pensamentos do Pai, do vosso Pai, o nosso Criador. E ele falou, eu preciso fazer muitas coisas para que toda essa situação seja modificada. E o que ele começou a fazer? Nós sabemos, ele nunca estava com aqueles que se chamam os reis ou os mais ricos. Ele procurava os pobres, os estropiados, os doentes. E ali, ele se fazia humilde para que aquelas pessoas sentissem a palavra dele verdadeiramente dita, né? Que era o seu amor, que era o seu respeito, a sua atenção, que nós devemos uns aos outros, né? Quando a gente tem essas questões de amor, de respeito, de consideração com o nosso próximo, vocês podem observar que haverá pouco desentendimento. Porque quem que não se alegra de ser respeitado, de ser envolvido de muito amor, né? Porque quando a gente conversa com a pessoa, a gente deve colocar todo o seu amor, todo o seu respeito, todo o seu entendimento e não julgar. Este é um fato muito importante, o que é que nós também temos muito. As nossas questões é de julgamento. Às vezes nós julgamos coisas que a gente não sabe. E a gente também nem procura saber o que realmente está acontecendo ou o que aconteceu. E Jesus fazia isso o tempo todo. Vamos falar aqui de um grande exemplo, que foi Maria de Magdala, né? Madalena. Ele, quando olhou para Madalena, ele não viu aquilo que chamavam ela de prostituta. Ele viu nela uma mulher bonita, uma mulher forte, uma mulher que lutava. E ele certamente dentro dele, porque ele era um pescador de almas, ele falou, certamente essa pessoa eu vou pescar para que ela seja também uma andarilha comigo na minha caminhada. Ela era um dos apóstolos de Jesus, ela era mulher. Naquela época, uma mulher não tinha nenhuma fala, não tinha nenhum gosto.
a mulher era muito sacrificada, ela era deixada de lado, olhada com desprezo, né? Mas Jesus não, ele via todos com um grande respeito e com um grande amor. Também quando ele viu Zaqueu, todo mundo achava que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, e ele era muito rico também, e ele, naquela época, ele trabalhava para o povo romano, e ele trabalhava de acordo com aquilo que ele podia. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, algo mexeu muito dentro dele. Que Jesus, como é de conhecimento de todos nós, Jesus tinha aquela percepção de que Zaqueu tinha muita coisa boa e que ele podia aproveitar aquela coisa boa de Zaqueu. O que ele fez? Numa passagem dele, Zaqueu, que estava atormentado porque ele queria conhecer a Jesus, queria que Jesus fosse passear na casa dele, ele queria recebê-lo. E Jesus, ele sentiu tudo isso e olhou para cima e falou, olha, desce daí, porque hoje eu preciso que eu vá comer em sua casa. E não vou só eu, vai todos esses meus companheiros que estão. E Zaqueu desceu daquela árvore, todo feliz, porque Jesus tinha falado com ele. E a partir daquele momento, Zaqueu, ele prometeu a Jesus que ele não iria mais pegar dinheiro de ninguém e tudo aquilo que ele tivesse tirado, queria devolver ainda com uma porcentagem a mais. E aí Jesus fez o quê? Jesus, ele viu o lado bom de Zaqueu. Ele não foi engano. Ele via que Zaqueu poderia ser, no futuro próximo, modificar os seus atos, as suas atitudes. E ele assim o fez, ele distribuiu toda a sua riqueza ao seu próximo e continuou fiel a Jesus. E tem muitos e muitos casos que foi isso, que foi o amor, o respeito de Jesus para com os seus discípulos. Porque os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles não eram santinhos, eram pessoas complicadas como nós somos aqui, com muitos defeitos. Mas ele não, ele acreditou em cada um daqueles apóstolos e foi. Ele também, foi decepcionado, como ele foi por Judas, que o vendeu por 30 moedas de... Mas depois, ele viu uma coisa boa em Judas. E Judas tinha feito aquilo no momento infeliz da vida dele. E tanto que Judas se arrependeu tanto que ele ficou tão sentido e mal sentido com ele próprio que se enforcou, se suicidou, né, Judas? Mas Jesus nunca o acusou e nunca o desprezou. Jesus procurou entendê-lo, procurou compreender as suas razões que na época ele teve de fazer aquela atitude. E assim foi. E Pedro era terrível. Pedro era aquele discípulo que ele não... Para ele tudo era ladrão e prostituta que não podiam estar no meio deles. E Jesus falava, Pedro, não faz assim. Eles são iguais a nós, eles têm defeitos, mas nós vamos conseguir com que eles se modifiquem. Pense assim, Pedro. Então Jesus tinha também uma paciência enorme com Pedro. Tanto que foi uma paciência que Pedro sentiu que o mestre ele necessitava que ele se modificasse. E Pedro se modificou e se tornou a pedra. Ele é a pedra, ele é o sustentáculo do Evangelho de Jesus, né? Da igreja, na época era a igreja, né? E que hoje nós sabemos que não é assim. Então nós vemos que Jesus ele veio para modificar essa moral que naquela época tinha, que era a moral de só para mim tudo, para os outros nada. Este aqui é bom, este aqui é mau. Quem era mau ia ficar mal para a vida inteira. Mas que juízo era esse? Então Jesus, ele veio para isso,
uma para modificar o nosso moral. Porque Jesus era grandioso em tudo, na sua moral, nos seus sentimentos. Ele poderia até ser uma pessoa com moral estranha, por se achar que ele era o filho do Criador, do Rei, né, vamos dizer assim. Mas para ele não. Para ele era filho do carpinteiro. E ele veio para trazer o caminho, a verdade e a vida para todos. E como é até hoje, todas as pessoas que que querem entender o seu evangelho, eles veem essa grandiosidade do Mestre, né? Que é o amor, imenso amor que ele tem por todos nós. E tudo isso que está acontecendo que a gente vê, é que o ser humano, ele perdeu essa essência do amor. Eles não se preocupam com esse amor. Mas no dia que começarem a compreender a grandiosidade deste amor que Jesus fala para nós, tudo vai mudar. E vai ser nessa transição planetária que está vindo aí para todos nós. Então aproveitemos que nós podemos escutar e falar sobre as coisas de Jesus. E estudem também. Não é que vocês têm que vir aqui e acreditar só no que a gente fala. Vão procurar, vão ler, vocês vão encontrar leituras muito dignificantes e que vão ajudá-los bastante. E vão também ajudá-los a compreender o que é a vida. Por que nós estamos aqui? Nós sabemos que nós não viemos aqui a passeio. Nós estamos aqui num processo para adquirir a nossa evolução espiritual. Porque muitos pensam que evolução é ter muito dinheiro. Mas a gente vê que hoje muita gente que tem muito dinheiro podem comprar de tudo, mas não pode comprar a tranquilidade, não pode trocar a seu ambiente amoroso, não pode nem... Muitos têm muito dinheiro para comprar a comida que quiserem, mas não podem comer, porque tem uma deficiência e não conseguem engolir. Então, o dinheiro ele é bom para satisfazer certas necessidades nossas, mas não podemos deixar aqui na frente dar o meu dinheiro e através do dinheiro eu posso tudo. Eu mando, eu faço, eu posso desprezar, eu posso desfazer de alguém ou de alguma coisa. Então, que nós procuremos compreender esta grandiosidade do nosso Mestre Jesus, dessa doçura que ele sempre teve para com todos. E é o que a gente tem que ter na nossa vida. Às vezes uns podem achar, isso é bobagem, mas se a gente for parar e pensar o quanto que é gostoso quando a gente sente a doçura do nosso próximo, né? O cumprimento querido do nosso próximo. Quando a pessoa olha para a gente, dá um sorriso, aquele sorriso que engrandece a gente. Então, todas essas coisas que parecem muito pequeninas, mas elas são grandiosas. Então, prestem atenção. E como todos nós, eu e as nossas companheiras de trabalho, e a gente está aqui, gente, num grande aprendizado. Aproveitemos essa grande oportunidade de nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo os melhores dias que a gente possa pensar. Porque se a gente for olhar lá atrás, havia maldade e às vezes havia muito mais severa do que tem hoje. E nós já modificamos bastante coisas, né? Ainda há muito que se modificar, mas se a gente perseveremos no bem, no amor de Jesus, e perseveremos também em nós mesmos, que a gente tem que modificar. Nós temos que fazer aquela chamada reforma íntima dentro de cada um de nós. É claro que nada vai acontecer assim, vai ser paulatinamente. Mas esse paulatinamente que é o mais importante, é que a gente está querendo, a gente está buscando e está tentando. E nesse instante, amigos, eu agradeço a presença de todos vocês,
dos amigos encarnados que estão aqui e dos nossos amigos desencarnados. E que a paz de Jesus, do nosso Mestre, possa nos abraçar e possamos cada um de nós retornar aos nossos lares mais tranquilos, mais serenos e confiantes sempre no amor de Jesus. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Bom, então nós que agradecemos, Egli, a sua palestra, viu? E queremos nesse momento, então, vamos fazer a nossa vibração nessa tarde de hoje? Então, quem se sentir confortável, feche seus olhos. Vamos emanar as nossas melhores energias de amor, de auxílio daqueles que precisam de saúde física, emocional, espiritual. Aqueles que hoje passam por angústias, por medos, por aflições, que tenham coragem, que tenham determinação. Vamos vibrar também auxílio àqueles que estão nos abrigos. Vamos também nesse momento emanar muito amor pelos nossos familiares e por todos aqueles com quem nos preocupamos no dia a dia. E vamos nesse momento emanar uma bola de luz azul que reveste todo o nosso planeta em amor, emanando para cada líder de cada território necessário coragem, boa consciência, para cuidar da melhor maneira possível de tantos que necessitam desse auxílio. Vamos também pedir licença para estarmos vibrando pelas nossas casas, pelas pessoas que amamos, em especial por nós mesmos. E vamos pedir nesse momento a espiritualidade maior que mande com muito amor, fluidificando a água que trouxemos. Aqui é a Casa do Caminho, ou as pessoas que estão assistindo a live, para que estejam recebendo nesse momento a fluidificação necessária ao seu tratamento. E com muita gratidão, vamos assim fazer também a prece de encerramento do tratamento de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agradecemos a toda a espiritualidade e também pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. Graças a Deus.